Bom, boa tarde a todos e a todas. A gente vai dar início à nossa última quarta numéricas do ano que vem tem mais. A quartas numéricas, então, é uma iniciativa do LC3, do Laboratório de Computação, que faz parte do programa de pós-graduação em Informática da UFRJ, e agora ainda tem mais um nome para incluir, que nós agora somos do Instituto de Computação. A gente vai começar a palestra de hoje com a Mauri. Mauri, se quiser ir já tentando colocar sua apresentação, que eu vou te apresentando. A Mauri, então, é doutorando em análise de sistemas complexos, aqui no PPGI. Ele tem licenciatura e bacharelado pela Universidade Federal, aqui pela UFRJ, pós-graduado em Tecnologia da Informação Aplicada à Educação, também pela UFRJ. Atualmente é professor de Matemática da Secretaria Estadual de Educação, tem experiência nas áreas de modelagem matemática, com ênfase em matemática aplicada à engenharia, e tem interesses em modelagem matemática, simulação numérica, métodos das diferenças finitas, cálculos fracionários, infiltração de fluidos em meios porosos e equação de Richard. O título da apresentação dele é Análise e Computação de um Modelo Generalizado da Equação de Richard. Maurício, o tempo que a gente tem agora com você vai ter meia hora, mais 10 minutos para perguntas, e a gente vai ser bem caxias com o tempo, porque hoje são 3 apresentações, ok? Ok. Quando fizer 25 minutos, aí eu te aviso. Ok? Tá, ok. Para colocar a apresentação aqui, aperta em apresentar agora, não é isso? Isso, apresentar agora. E aí você vai dividir a tela com a gente. Tá. Vamos ver. Compartilhar. Tá aparecendo aí? Ainda não. Não aparece nada? Não, ainda não. Dessas opções aqui, a melhor... Uma janela. Uma janela. Compartilhar. Tá aparecendo? Agora está indo. Isso é quartas numéricas. Agora foi. Tá. Eu acredito que é esse aqui. Mauri, você tem que compartilhar a sua apresentação. Isso. Assim tá bom? Todo mundo tá conseguindo ver? Tá bom. Assim tá bom. Beleza. Bom, o título da minha apresentação é esse, né? Análise e computação de um modelo generalizado da equação de Richard. Os autores somos eu, Daniel, o professor Marcelo, o professor também Carlos Alexandre Bastos Vasconcelos, do INE, né? Bom. Motivação, botei essa figura para ajudar um pouco a gente a localizar meio que a atuação de onde a gente está falando exatamente que atua essa equação de Richard, né? Existem fenômenos como irrigação do solo,
áreas de hidrologia, engenharia agronômica, engenharia de petróleo, né? Tem todas um pouco a ver com a equação de Richter. Bem dizer, o que acontece, como está nesse desenho aqui na direita, a gente teria ali uma nuvenzinha, está chovendo, essa água se acumula na superfície e logo começa a infiltrar no solo. Essa equação ela consegue prever o que a gente chama de frente de molhamento, né? Ou seja, até que profundidade no solo essa água já infiltrou de acordo com a evolução do tempo. E ela basicamente descreve para a gente a frente de molhamento nesse pedaço onde o solo ainda não está todo encharcado, e dependendo da forma que você escolha ela também consegue te dar alguma informação, apesar do solo já estar encharcado. Tá? Então tem aqui um retângulozinho que foi destacado da imagem, que a gente consegue perceber mais ou menos como é a estrutura do solo ali, né? São partículazinhas, uma encostada na outra, né, que compõem o solo, e aí entre essas partículas tem os espaços, e é justamente nesses espaços que a água vai passando. Geralmente o solo está numa condição semi-seco, e ele vai se umidificando até ficar numa condição de totalmente encharcado. E aí quando ele está semi-seco, a gente tem ali dois fluidos presentes, tem ar e tem água. E aí, conforme ele vai ficando encharcado, a presença do ar desaparece, a gente fica só com o solo encharcado. Então, você vai encontrar só os grãos e entre os grãos a água. O movimento da água, ele mais ou menos acontece assim. Nesse slide eu coloquei na esquerda o solo quando ele ainda não está todo saturado de água. E na direita, depois que ele está saturado. Então, a gente diz que os grãos de solo têm uma água adsorvida, que é tipo uma película de água que fica por cima de cada grão. E aí, se você reparar o movimento que a água faz para atravessar um pedaço de solo, quando o solo está só úmido, não está encharcado, essa linhazinha vermelha, repara que para a areia ele faz bastante curvas, para a argila também faz bastante curvas, mas não tanto quanto na areia. Já na situação saturada, o fluido não tem que dar tanta volta, contornar tantos grãos para poder caminhar. Então, é como se a distância fosse menor para ele passar de um lado para o outro da porção do solo que você está observando, né? Na argila também a impressão de ser um pouco mais curto, mas muda muito em relação ao estado dele ainda seco, né? Aqui eu coloquei mais ou menos o desenho, né, da infiltração, como acontece, né, na questão de uma infiltração no eixo Z, né? Aqui é como se fosse na parte de cima do solo, tem uma água acumulada, e aí, de acordo conforme o tempo vai passando, essa água vai infiltrando no solo. A água apresenta mais ou menos esse perfil aqui, quando ela vai se infiltrando no solo. Repara que aqui na parte mais baixa tem uma parte chamada de frente de molhamento. A equação de Richter ela consegue te dar essa posição dessa frente de molhamento, que é onde você consegue saber o ponto mais fundo aonde o fluido que está por cima chegou, né? Onde a água que está por cima chegou já na profundidade, em qual profundidade do solo. Com essas considerações aqui do fluido ser incompressível, meio poroso, isotrópico e homogêneo, né? A equação de Richter ela pode ser escrita em 3 formas básicas que são equivalentes. Você consegue sair de uma e chegar na outra, né? Essa aqui é a primeira delas, muito presente em vários artigos também. Ela está escrita na forma do potencial capilar ou carga devido à pressão, né? Que é esse Pc. Ela está toda baseada nessa forma do Pc, né? A incógnita dela é o Pc. Esse Pc, como se fosse uma pressão que a água faz devido ao contato ali com as coisas. Repara que nessa forma a gente tem essa
função C, que é a capacidade hídrica específica, e tem a K, que é a condutividade hídrica. São duas expressões. Cada uma delas, para cada solo, ela é diferente uma da outra. A outra forma de escrever a equação de Richard é essa baseada no θ, que a gente chama de umidade. Aqui a gente só tem a K ainda lá no final e tem a D, que a gente chama de difusividade. E, na verdade, essa difusividade ela depende da K e da C anterior, só que escrita para θ, que é a umidade. A outra forma que existe foi uma tentativa de reduzir um pouco as expressões que se precisa, é escrever ela na forma mista. Essa forma mista, ela faz assim, antes da igualdade, ela está escrito baseado em umidade, e depois da igualdade, ela está escrita em potencial capilar, né? Seria a carga devido à pressão. Isso aqui é uma maneira de você esconder um pouco aquela outra função, a C. E aí, aproveitou que tem que melhor nas duas e tenta escrever uma equação de uma forma mista que não tivesse tantas funções. As funções de condutividade, elas, como eu falei, são específicas para cada solo. Então, essas aqui foram algumas que eu encontrei. Tem essa de Averkamp, que é para solos arenosos, e embaixo ela também serve para solos argilosos. Só que esse parâmetro A ele muda e esse KS também. Tá? E aqui está também a versão dela em θ de π, né? Na direita. Essa aqui é uma expressão de K e de θ baseada na saturação específica. Foi uma expressão de Wang-Knuth, né? Elas servem para solos arenosos e argilosos. Tá? Tem essas expressões também para a gente substituir lá e conseguir trabalhar com esses tipos de solo. E aí Gardner propôs essa aqui, que ela é baseada numa exponencial, que ela serve para solos arenosos e argilosos, né? Mas, na verdade, foi uma tentativa de escrever uma expressão que representasse essa condutividade, né? E que não fosse tão custosa, assim, digamos, fosse mais fácil de calcular, com menos termos ali, né? Uma expressão mais simples que representasse o mesmo fenômeno. Então, ela foi escrita assim. Pelo que eu pude perceber, essa relação constitutiva do Gardner, ela serve bem para quando você fala para solos que estão entre areia e argila. Agora, se você está mais nos extremos, como se estivesse mais como solo arenoso ou mais como solo argiloso, ela já não representa muito bem. As outras vão representar melhor. Falando de soluções dessa equação, solução analítica só tem para as relações constitutivas de Gardner, né, que são essas exponenciais, ele pensou nisso também. E uma outra solução que eu encontrei foi essa de Philip, que ela é escrita em séries de potência, mais ou menos isso que eu já coloquei aqui na parte de baixo. Falando de modelagem numérica, encontrei trabalhos falando desses três tipos de modelagens, usando diferenças finitas, usando elementos finitos e volumes finitos. Optamos por usar diferenças finitas, pois o problema, como já está escrito, né, é unidimensional e diferenças finitas é tão bom os resultados quanto elementos finitos. Às vezes é questão de você refinar um pouco a malha, você consegue chegar no mesmo grau de resposta ali, né? Você diminuir o erro, né? Mas o caso unidimensional, eles são praticamente equivalentes. Então, a expressão unidimensional, a gente considerando essa
Z como a de preferência, né? Ela fica nessa forma aqui, tem psi, aí a variação do psi em relação ao tempo, ela é escrita como está aqui. No início a gente pegou esse artigo desse Kumar, de 98, e ele trabalhava com um solo arenoso, inicialmente seco, uma coluna de 100 centímetros, né, condição de contorno de Richter, aí o espaçamento em Z de 1 centímetro, variação de 0,1 segundo, né, tempo total de simulação foi de 1 hora, e ele usou as relações constitutivas de Averkamp. E aí a gente comparou o resultado com a solução de Philip, que é aquela das potências, né? Eu mostrei lá no início, né? Uma solução analítica. Os resultados encontrados estão aqui. Ó. Em vermelho está a solução de Philip, em verde, equação explícita, com ΔT de 0,4 segundos, a centrada de 1 segundo e a implícita de ΔT de 5 segundos. A gente escreveu a equação de um jeito que tinha um parâmetro A que ele gerenciava na equação. Se você usasse esse A igual a 0, você tinha uma equação explícita. Se fosse igual a meio, era como se fosse uma de Craig-Nixon centrada, né? E se você usasse esse parâmetro A igual a 1, você tinha uma equação implícita. Aí, então, conseguimos reproduzir um trabalho na vertical, né? E aí fomos observar, então, na sequência, como seria a infiltração na horizontal. A equação na horizontal, ela deixa de ter aquele último termo lá, né, que envolvia derivada em relação a Z, e fica bem parecida com a equação do calor, né? Só que essa difusividade, ela não é constante como lá na equação do calor, ela é uma função que depende da umidade ali. E aqui na direita dá até para você ver que esse D de θ depende do K e do C, daquelas condições iniciais lá atrás. Aquelas funções que eu tinha mostrado, né? Condutividade e a capacidade hídrica. Falando de problemas na horizontal, nós encontramos esse artigo do Abid, de 2004, que ele mostrou alguns blocos de silício, e aí ele fez essa simulação da infiltração ocorrendo na horizontal, né? Ó. Na esquerda, nós temos aqui água que está em contato com essas três placas esses blocos, né, de silício. E aí, dado que eles estão em contato, essa infiltração vai acontecendo na horizontal. E aí, para esse fenômeno, esse Abid identificou que acontecia isso aqui. Se você vê aqui pelo gráfico, a solução clássica de Richter aponta que para esses tempos de infiltração, a linha contínua mostra onde, pela equação de Richter clássica, deveria estar a infiltração no bloco. E esses outros pontinhos, né, são experimentalmente aonde deu essas curvas, né, de acordo com o bloco de silício ali. Então, percebeu-se que existe esse problema. Para alguns materiais, a equação clássica de Richter ela não é suficiente para mostrar onde estaria essa frente de molhamento de acordo com aquele tipo de material. A equação clássica de Richter ela erra onde está essa frente de molhamento. Daí, a gente encontrou esse artigo do Pachevsky, que ele, a princípio, tentou resolver esse problema fazendo essa alteração, que é até uma maneira clássica que já fizeram essa solução da equação de Richter, né? Há algum tempo. Usa esse lambda, que é igual ao x por t elevado a meio, e transformou a EDP numa EDO com esse parâmetro que está aqui no meio. Daí ele chegou nessa expressão, né, que foi o parâmetro que ele usou para fazer a mudança, é que x seria a distância que a água já percorreu no eixo horizontal,
fica equivalente a lambda vezes t elevado a q. E aí, se a gente aplicar o logaritmo em todo mundo ali, a gente chega nessa expressão aqui de baixo, e que, por propriedade de logaritmo, a gente conseguiu tirar esse q, né? Esse q, ele representa a inclinação, seria a representação da inclinação de uma reta ali para o nosso problema. Isso aqui virou como se fosse uma equação de uma reta, cada termo em um logaritmo. Daí, no artigo desse Pachetsky, ele mostra também que ele buscou quanto seria o valor de Q nesses trabalhos aqui. Consultou esses artigos todos, e aí dos solos que ele encontrou ali, ele vem determinando quanto seria o Q usando aquela expressão. Daí ele tirou que para esses diferentes solos aqui, praticamente todos, o valor de Q seria menor que meio. Então, ele escreveu essa forma generalizada da equação de Richter, que escrevendo nessa forma, esse gama que está ali em cima, né, que é a ordem da derivada fracionária, a gente vai considerar que ele pode ser um valor entre 0 e 1, maior que 0 e menor ou igual a 1. Tá? Essa forma generalizada da equação de Richter, então, reescrevendo ela, considerando essa função gama, né, que a gente está substituindo ali, ela fica dessa forma aqui, como está a segunda equação aqui no meio, né? E a difusividade também ficou dessa forma aqui, isolando a difusividade, você encontra o parâmetro, a forma que teria a alteração que tem que ser feita na função de difusividade, tá? Daí, ele consultou alguns trabalhos, a gente também fez isso, nesse trabalho do Evangelides de 2010, ele apresenta expressões de difusividade de diversos solos. O solo City-Loa, determinamos que o gama dele, para ele usar lá, daquela lista, né, que ele mostrou lá atrás, a gente consultou os dados do solo e a gente determinou que o gama, para ser usado lá, deveria ser 0,99. Do ELAB de 2004, que já é aquele bloco de silício, o gama seria 0,86. Tá? E tem outros trabalhos também, mas que apresentam basicamente os mesmos problemas, então a gente se conteve naqueles dois ali de cima, praticamente, mas a gente consultou esses outros também. Bom, aí, considerando essa forma derivada fracionária, a expressão que vai nos dizer como calcular, né, a derivada em relação ao tempo, ela está aqui em cima, escrita com dessa forma. Cada unidade, né, dos tempos anteriores da sua simulação são aproveitados para te dizer a unidade no tempo atual. E aí a expressão fica dessa forma. Repara que tem um Czinho para cada unidade que é aproveitada. Esses pesos, né, eles te deixam você dizer quanto eles vão influenciar para a solução atual. Aí você esses 6 eles são determinados como está aqui embaixo, né? É como se fosse uma expressão de decaimento. Então, a forma que a evolução vai acontecendo da infiltração, esses pesos eles vão tendo cada vez valores menores. Então, é como se fosse assim, a última infiltração influencia mais do que uma infiltração que aconteceu há mais tempo, lá no início da infiltração, né? Mas considera-se que todas elas influenciam no tempo atual. Aí o restante da expressão fica assim, os termos ali, basicamente, vira uma matriz, no final o nosso sistema fica uma matriz tridiagonal, né? E aí os termos vêm dessas expressões, e o lado direito fica o somatório das constantes vezes as unidades para cada tempo, né? Cada posição do tempo. Nós reproduzimos o trabalho
do Evangelides, aliás, o resultado do Evangelides de 2010, e repara que aqui nós temos, ó, usando essa derivada fracionária, né, para gama igual a 0,99, a frente de molhamento deu bem próxima da expressão dos dados experimentais, né, nas 3 curvas que ele encontrou. E repara que a solução clássica de Richards, que é o tracinho pontilhado, deu um pouco além, né? Era uma infiltração um pouco retrógrada, e esse modelo com derivado, usando essa difusividade aqui embaixo, ele se mostrou bastante mais acurado do que o clássico, né? Para esse problema do bloco de silício, do trabalho do Elab de 2004, a gente também aplicou usando essa expressão de difusividade como está aqui embaixo. E aí, os tracinhos são os dados experimentais. A linha contínua é usando a derivada fracionária para gama 0,86 e o pontilhado é o resultado clássico. E para que a derivada fracionária se aproximou bem dos dados experimentais, né? Melhor do que a solução clássica. Usando aquela primeira difusividade. Para essa segunda difusividade aqui, que a gente conseguiu no trabalho do Jeremy Matou, a gente fez o processo para reproduzir usando essa difusividade dele, de acordo conforme ele tinha dito também. A gente regulou esse C0 aqui, era uma constante que ele não disse exatamente qual foi o valor que ele usou, mas a gente fez o mesmo processo que ele. A gente tentou acertar as 2 primeiras curvas com o valor de C0 que a gente determinou e corria a simulação para o restante das outras curvas para ver como que ficava. Não deu exatamente o que ele encontrou no artigo dele, mas ainda assim se mostra uma solução um pouco mais plausível, né, e apresenta também uma infiltração um pouco retrógrada, né, em relação à solução clássica, né. Aí encontramos esse artigo de Jeremy Matou também, em 2006, que ele mostra, ele questiona o trabalho do Pachepsky, que tinha dito como usar a derivada fracionária, e ele aponta que se você fosse pegar valores para o grau o gama, né, lá, o grau da derivada, se você pegar para valores muito próximos de 0, você pode encontrar problemas, né? Que ele pegou e mostrou isso num trabalho que ele fez, e aí, na sequência, ele mostrou um modelo que ele chamou de integral fracionária. Ele pegou para corrigir o problema lá que o Pachepsky tinha cometido, ele apresentou um novo modelo, não mais falando de derivada, porque corrigiu o que o Pachepsky não fez, ele não fez, quando fizesse o que deveria ter sido feito, ia aparecer mais termos na equação e o negócio não ia ficar muito como ele queria. Então, ele propôs um novo modelo que é baseado na integral fracionária. E aí, a gente reproduziu o trabalho dele também. Aí a equação fica mais ou menos nessa forma aqui. Ele escreve com uma integral, como está aqui a última equação, só que essa integral ela é fracionária. E aí, o modelo de integral fracionária ele é descrito mais ou menos como está aqui. A gente tem uma função gama maiúsculo, que depende de um gama minúsculo. Esse gama minúsculo é parecido lá com a derivada. Você vai dizer o grau de derivada que você quer. E aí, de certa forma, aparece, como lá apareciam os 6, aqui aparecem esses azinhos, né, que são pesos que vão influenciar nas soluções passadas. E aí, esse somatório vai te dar o θ atual, né? Amaury, você tem 5 minutos. Tá, ok, estou chegando lá. Então, o modelo integral fracionária, ele conta com esses pesos aqui, e aplicando ele para o bloco de silício do Elab de 2004, a gente reproduziu com essa difusividade, achou esse resultado. Para que, para os últimos tempos de simulação, a integral fracionária ficou bem próximo, né, o resultado, bem menos que as outras. Já usando a difusividade que o Jeremy Matou usou,
os últimos resultados não ficaram tão bons, mas também aproximaram, apresentando uma solução retrógrada ainda, né? Aqui a gente passou a contar o número de iterações para cada vez que ele era chamado. E aí boa parte das iterações, a cada tempo, ele usava 2 iterações do método para poder achar a solução. Só que esse método ainda assim levava para encontrar aquele último resultado coisa de uns 6 dias, até ele fazer todas as contas. Aí nós fizemos essa proposta do modelo com tempo adaptativo. O que a gente fez? A gente alterou o método que ele estava usando de integral fracionária. Em vez de deixar todos os passos de tempo terem o mesmo tamanho, obrigar que eles tivessem todos os mesmos tamanhos, a gente alterou e deixou ele ficar arbitrário, de forma que a gente fez o algoritmo identificar, assim, quando ele chegar, como a gente reparou lá atrás, a ficar fazendo 2 iterações e já achar a solução para aquele passo de tempo, você aumenta um pouco esse passo de tempo e volta a buscar a solução, mas agora com um passo de tempo maior. Então, é uma forma de conseguir andar um pouco mais rápido na simulação. Aí, os resultados do modelo com tempo adaptativo para o problema do silício, com essa difusividade apresentada por Sam, ficou assim. Repara que nas últimas soluções ali, o modelo deu praticamente em cima do experimental, né? Aqui eu botei o mesmo gráfico contando o número de iterações. Repara que quando ele se torna menor que 5, né, ele já aumenta o passo, mas da mesma forma ele meio que manteve constante em quase 5 iterações para resolver o problema para cada passo de tempo. Aqui fizemos também com o passo de tempo adaptativo, que é o nosso modelo, para essa alta difusividade. A diferença continuou ainda ali nos termos finais um pouco grande, né? Porque a gente não sabia exatamente qual o C0 que ele usou lá no artigo dele, mas a solução ficou bem parecida com a anterior, só que o tempo para ele simular isso ficou bem menor. Aqui também, ó, ficou em torno de 5 iterações para cada passo de tempo. Aqui eu vou ter esse quadro para a gente conseguir comparar os 3 métodos, integral fracionária, derivada fracionária e o integral fracionário modificado, né, com as 2 difusividades que eu apresentei antes. Ó. Repara que aqui, ó, eu peguei os 3 tempos iniciais de simulação daquele bloco de silício e a gente vê que sempre, para a primeira difusividade, a 4.3, o integral fracionário modificado sempre gastou menos tempo, tá? Para simular a última curva de molhamento desse bloco de silício, o algoritmo estava levando uns 6 dias, e o nosso estava levando uns 10 minutos depois da alteração que a gente fez, tá? Bom, com isso nós fizemos ainda no trabalho do mestrado um estudo de convergência para o caso linear, com o algoritmo de integral fracionária modificado, e publicamos esse artigo na Applied Mathematical Modeling em 2016, né? Final de 2016, 2017. Acho que aqui é o fim. Acho que foi o que eu precisava falar. Obrigado, Mauri. Alguém tem alguma pergunta para o Mauri? A gente tem mais 10 minutos. Ele acabou, ele foi muito bem, ele acabou antes do tempo. Alguém? E, gente, alguém tem alguma pergunta para o Mauri? Acho que a Mauri apresentou tão bem que acho que todo mundo entendeu, não ficou nenhuma dúvida. Deve ter sido isso. Deixa eu ver aqui. Nem o Marcelo não vai perguntar nada. Bom, se ninguém vai fazer uma pergunta, eu vou fazer. Diga lá. Então, você foi, ao longo do tempo da tua pesquisa,
você foi descobrindo esses métodos, né? Da derivada e depois da integral, não foi isso? Isso. E assim, o que levou era testando, rodando programas que você via que não estava bom o teste, isso levou você a descobrir outras coisas ou já era parte do estudo? Não, eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, primeiro vou na derivada, depois na derivada fracionária, integral fracionária. Foi mais ou menos assim. Eu tentei reproduzir um artigo clássico, né? Que aí foi aquele primeiro problema lá, que é a frente de molhamento na vertical. E aí, ali eu levei bastante tempo, acho que eu levei uns 3 meses ou mais para conseguir reproduzir um resultado, que era até para um solo arenoso na vertical. Mas aí a gente conseguiu o resultado. Tive a ajuda do professor também, foi uma coisa parecida que ele tinha feito. Aí a gente resolveu. Aí, quando eu comecei a conseguir reproduzir, né, primeira infiltração, aí a gente, opa, acho que eu estou entendendo alguma coisa, né? Você realiza, assim, conseguiu acompanhar. Daí a gente foi procurar o que tinha de mais novo na área para a gente poder continuar contribuindo de alguma forma. Daí eu vi que tinha esse problema. A gente descobriu que, para horizontal, ela às vezes não conseguia prever onde estava a frente de molhamento. E tem bastante estudos, cara, que dependem dessa infiltração na horizontal, né? Tem até fábrica de medicamentos que dependem de uma certa infiltração na horizontal. Então, prever onde está essa curva de molhamento é importante. Aí, a gente começou a estudar, viu que tinha essa dificuldade da equação clássica para prever onde estava a frente de molhamento, e aí o mais novo que a gente encontrou foi usando esses cálculos fracionários, para derivada e para integral, né? E a gente começou a estudar a derivada. Depois que a gente estava conseguindo reproduzir os resultados do artigo da derivada fracionária, a gente descobriu que tinha um erro lá, que podia ser contestado a validade do problema e tal, então a gente passou a procurar um que não tivesse, aí encontrou esse da integral fracionária, né, que o cara criticou dele, disse que teria um modelo integral que evitaria o problema que ele cometeu um erro lá na hora de transformar, né. Aí a gente acabou reproduzindo os dois para não ter problema. A gente reproduziu um, aí mostrou o resultado que conseguiu, e depois a gente reproduziu tudo de novo usando a integral. A parte da integral fracionária e derivada fracionária, elas apareceram já como pessoas que tinham apresentado soluções. Aí eu fui estudar aquilo tudo para poder saber como fazer aquilo ainda mais numericamente. Entendi. E quais são os próximos passos aí? Rapaz, a gente publicou o artigo, aí no doutorado eu já estou estudando outros métodos, né, que elementos discretos. E aí a gente está pensando de repente, em algum momento, fazer uma comparação de infiltração usando elementos discretos com essa equação de Richard, né, também, numérica lá. Vamos ver, ainda não fechamos a ideia completa, né, estamos estudando ainda as coisas, né. Deve ainda ter uma comparação de um método com o outro. Legal. Gente, alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, senão... Tem alguém? Alguém falou alguma coisa? Não. Então, a gente vai agradecer ao Amaury. Muito obrigado, Amaury, pela disponibilidade. Nada. Seu trabalho muito interessante. Okay? Muito obrigado, Amaury. Falou.